Quantas vezes você sentiu que está lutando contra algo que não consegue ver? Uma dor, uma culpa, um medo que te persegue na escuridão da alma. E se eu te dissesse que as batalhas mais difíceis da vida não são contra pessoas, mas contra o próprio Deus? Neste vídeo, você vai descobrir a história de um homem que ousou lutar com o Criador e saiu marcado para sempre. A jornada de Jacó não é apenas sobre força ou fé, é sobre transformação. Sobre como as feridas que você carrega podem se tornar o sinal da sua vitória. Neste vídeo, exploramos uma das narrativas mais enigmáticas e profundas da Bíblia. O relato de Jacó, um homem que fisicamente lutou com um ser divino durante uma noite inteira e sobreviveu. Este não é apenas um conto de força, mas um marco de transformação espiritual. Se você já se inscreveu no canal, obrigado pelo apoio. Se não, considere se inscrever para mais explorações profundas das histórias bíblicas. A relevância desta passagem, encontrada no livro de Gênesis, transcende o tempo. Ela aborda temas universais, como o confronto com o passado, a busca por uma nova identidade e a natureza de uma fé que ousa lutar e se agarrar a Deus em meio à escuridão. A experiência de Jacó oferece uma perspectiva poderosa sobre como as maiores crises podem se tornar os pontos de virada mais significativos em nossas vidas. Ao longo deste vídeo, vamos analisar o contexto que levou Jacó a este momento crucial. Examinaremos os detalhes do misterioso confronto noturno às margens do rio Jaboque e discutiremos as consequências permanentes que essa luta teve sobre sua vida, seu nome e seu destino. Faremos isso com base no texto bíblico e em interpretações teológicas consolidadas, mantendo o foco na mensagem central da narrativa. Nossa abordagem neste canal é explorar as Escrituras com profundidade e respeito, utilizando o texto como nossa principal fonte de autoridade. Não pretendemos ter todas as respostas, mas sim facilitar uma compreensão mais rica e ponderada dessas histórias milenares. Analisamos os eventos com base em estudos teológicos e históricos, buscando sempre a fidelidade ao registro bíblico e o valor genuíno para sua jornada de fé. Antes que Jacó pudesse lutar com Deus, ele estava fugindo de si mesmo, atormentado pela culpa de ter enganado seu irmão Esaú e seu pai Isaque, e recém-saído de um relacionamento tenso com seu sogro Labão. Ele se encontrava em um ponto de ruptura. Sozinho, na iminência de reencontrar o irmão que jurou vingança, Jacó estava no limite de suas forças, vulnerável como nunca antes. Para entender a luta, precisamos entender o homem. Jacó, cujo nome significa enganador ou aquele que suplanta, viveu uma vida marcada pela astúcia. Ele comprou o direito de primogenitura de seu irmão Esaú por um prato de lentilhas e mais tarde enganou seu pai cego, Isaque, para roubar a bênção que pertencia ao irmão. Essas ações criaram uma fratura familiar que o forçou ao exílio por 20 anos. O cenário da luta é o Val de Jaboque, um lugar de passagem. Simbolicamente, Jacó está em uma transição, deixando para trás seu passado com Labão e avançando para um futuro incerto com Esaú. É neste limiar que ele envia sua família à frente e permanece só. A solidão e a escuridão da noite fornecem o palco perfeito para um confronto que é tanto externo quanto profundamente interno, uma verdadeira noite escura da alma. Diferentes perspectivas teológicas debatem a identidade do homem que lutou com Jacó. Alguns o veem como um anjo do Senhor, como o anjo Miguel. Outros sugerem que foi uma teofania, uma manifestação do próprio Deus, ou até mesmo uma cristofania, uma aparição pré-encarnada de Cristo. O texto é intencionalmente ambíguo, focando menos na identidade do ser divino e mais na experiência transformadora de Jacó.
A situação pode ser comparada a um atleta antes da competição mais importante de sua vida. Toda a sua preparação, seus medos e suas esperanças convergem para aquele momento decisivo. Para Jacó, a competição era o reencontro com Esaú. A luta noturna foi seu teste final, uma purificação necessária para que ele pudesse enfrentar seu irmão não mais como o enganador, mas como alguém que foi provado e redefinido por Deus. Com sua família e posses já do outro lado do rio, Jacó se encontra completamente só na escuridão. A solidão amplifica seus medos e arrependimentos. É neste exato momento de vulnerabilidade total que uma figura desconhecida emerge das sombras e o agarra. A luta não é uma escolha. Ela é imposta a ele, forçando-o a confrontar um poder muito maior do que o seu próprio. A narrativa em Gênesis 32 descreve o início do confronto de forma súbita e intensa. Não há diálogo inicial, apenas a ação crua de dois seres engajados em uma luta física que se estende por horas, do anoitecer até o raiar do dia. Esta não era uma simples briga, era uma batalha de resistência, vontade e espírito, onde cada um se recusava a ceder ao outro, testando os limites da força de Jacó. Um momento crucial ocorre quando o adversário misterioso percebe que não pode dominar Jacó apenas com a força. Com um simples toque, ele desloca a articulação da coxa de Jacó. Este ato demonstra um poder sobrenatural, ferindo permanentemente o patriarca. A lesão serve como um sinal claro. Jacó não está lutando contra um mero mortal, e esta noite deixará nele uma marca física e espiritual para sempre. Existem variações sobre como interpretar a natureza da luta. Enquanto alguns a leem como um evento puramente físico, muitos teólogos a veem como uma representação física de uma profunda batalha espiritual. Jacó estaria lutando com suas próprias culpas, com seu destino e, em última análise, com o próprio Deus que o chamou. A luta física seria a manifestação externa de uma rendição interna que precisava acontecer. É importante notar as limitações do texto. A Bíblia não oferece uma descrição detalhada do oponente, nem elabora sobre as táticas da luta. Essa falta de detalhes é proposital, mantendo o foco no esforço de Jacó e no diálogo que se segue. A ambiguidade força cada leitor a refletir sobre o significado da luta, em vez de se prender a detalhes forenses, tornando a história atemporal. À medida que a aurora se aproxima, o adversário pede para ser solto, mas Jacó, mesmo ferido e exausto, se recusa. Ele entende que está diante de um ser divino e não desperdiçaria essa oportunidade única. Agarrado ao seu oponente, ele faz uma exigência ousada que mudaria o rumo de sua vida e o propósito daquela noite, transformando a luta em uma busca desesperada por algo mais. A exigência de Jacó é direta e cheia de fé. Não te deixarei ir se não me abençoares. Neste momento, a dinâmica da luta muda completamente. Não se trata mais de vencer ou sobreviver, mas de obter uma afirmação divina. Jacó reconhece que a verdadeira vitória não está em derrubar seu oponente, mas em receber dele uma bênção que valide seu futuro e purifique seu passado. Antes de abençoá-lo, o ser divino faz uma pergunta penetrante: qual é o teu nome? Ao responder Jacó, ele está confessando toda a sua identidade. Ele admite ser o enganador, o suplantador. É um ato de humildade e verdade, despindo-se de suas antigas máscaras diante de Deus. Apenas reconhecendo quem ele era, ele poderia se tornar quem estava destinado a ser, abrindo caminho para sua transformação. Então, vem a declaração que redefine sua existência. Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, que significa aquele que luta com Deus. Este novo nome não é apenas um título, é uma nova natureza. Ele não é mais definido por sua fraude, mas por sua perseverança espiritual.
Ele lutou com seres divinos e humanos e prevaleceu, não pela força, mas pela tenacidade de sua fé. A bênção que Israel recebe é diferente de qualquer outra. Não é uma bênção de riqueza ou conforto como as que ele perseguiu antes. É a bênção de uma nova identidade forjada no sofrimento e na luta. É a confirmação do pacto de Deus, agora firmada não na astúcia humana, mas na persistência de um homem que se agarrou a Deus até ser transformado por ele. Após receber seu novo nome e sua bênção, Israel, movido pela reverência e curiosidade, pergunta o nome de seu oponente. A resposta é enigmática. Por que perguntas pelo meu nome? A recusa em se identificar reforça a santidade e o mistério do ser divino, sugerindo que a experiência em si era mais importante do que um nome. Para Jacó, no entanto, a identidade do seu adversário já estava clara. Ao final do encontro, Jacó nomeia aquele lugar de Peniel, que em hebraico significa a face de Deus. Sua declaração é uma das mais espantosas do Antigo Testamento, porque vi a Deus face a face e a minha alma foi salva. Ele não tinha mais dúvidas sobre com quem havia lutado. Era o próprio Criador, e o fato de ter sobrevivido a esse encontro era um milagre em si. A teologia veterotestamentária é clara ao afirmar que nenhum homem poderia ver a face de Deus e continuar vivo, como Deus disse a Moisés em Êxodo 33. A sobrevivência de Jacó em Peniel o coloca em uma categoria única. Significa uma forma de relacionamento com Deus que é direta, íntima e visceral. Ele não apenas ouviu Deus, ele o confrontou, o tocou e foi tocado por ele. Quando o sol nasce, Jacó, agora Israel, atravessa o rio Jaboque mancando. Sua lesão na coxa é uma marca permanente, um lembrete físico e visível de sua luta com Deus. A claudicação se torna um símbolo de sua jornada. Ele saiu do encontro mais forte em espírito, mas mais fraco em sua carne. Sua força agora não viria de sua própria habilidade, mas de sua dependência de Deus. Este evento se torna a história de origem do povo de Israel. A nação que descenderia de Jacó carregaria em seu nome a essência dessa luta. Um povo destinado a contender com Deus, a questionar, a se agarrar à sua aliança, mesmo em meio a sofrimento e exílio. A identidade de uma nação inteira foi forjada naquela noite, na tenacidade de seu patriarca. Com o sol da manhã em seu rosto e uma dor constante em sua perna, o novo Israel avança. A luta divina havia acabado, mas seu maior teste humano estava prestes a começar. À distância, ele vê seu irmão Esaú se aproximando com 400 homens. A forma como ele lidaria com esse encontro revelaria a profundidade de sua transformação noturna. A aplicação prática desta história é profunda. Ela nos ensina que as noites escuras de nossas vidas, os momentos de luta e isolamento, não são meros obstáculos. São oportunidades para um encontro transformador com Deus. É ao confrontar nossas fraquezas e nosso passado, agarrando-nos à fé, que podemos emergir com uma nova identidade e um propósito renovado, mesmo que carreguemos as cicatrizes da batalha. A mudança em Jacó é imediatamente visível em seu encontro com Esaú. O antigo enganador, que antes fugiria ou usaria de astúcia, agora se curva 7 vezes em humildade. Ele lidera sua família em vez de se esconder atrás dela. Sua luta com Deus o transformou de dentro para fora, e a temida confrontação se dissolve em um abraço de perdão e reconciliação fraterna. Devemos ser realistas sobre o que essa transformação implica. Assim como Jacó, que mancou pelo resto de seus dias, a mudança genuína muitas vezes vem acompanhada de marcas de humildade. Não é um caminho fácil, nem isento de dor. Os resultados de nossas lutas espirituais podem não ser imediatos, mas a mudança de caráter que elas produzem é duradoura e autêntica, moldando nosso futuro.
A jornada de Jacó de enganador a Israel é um testemunho poderoso da graça transformadora. Que parte desta história mais impactou você? A coragem de lutar, a humildade de confessar seu nome ou a paz encontrada após a batalha? Compartilhe suas reflexões de forma respeitosa nos comentários abaixo. Sua perspectiva é valiosa para aprofundar a compreensão de nossa comunidade. Em conclusão, a luta de Jacó em Peniel é muito mais do que um relato antigo. É um espelho para a jornada da fé. Mostra que Deus às vezes nos encontra em nossa fraqueza, em nossa escuridão e nos chama para lutar. Não para nos derrotar, mas para nos refazer. Jacó saiu mancando, mas saiu como Israel, um príncipe de Deus, pronto para ser o pai de uma nação.